Cuando apenas era pequeñito, mi mamá me decía, mira hijito, un amor tienes que encontrar. Ramon Valdez ficou marcado pelo personagem Seu Madruga, aquele que, por mais que não tenhamos notado, estava sempre tentando nos ensinar algo bom. Aquele que nunca revidou os tapas recebidos da Dona Florinda e que, apesar de ser chamado de vagabundo, foi o que mais trabalhou em toda a série. Era o responsável por organizar as festas, de fazer os reparos e evitava que as crianças brigassem e destruíssem a vila. Fique agora com 10 curiosidades sobre Ramon Valdez que provavelmente você não sabia. Aproveita e já deixa o seu like, pois isso ajuda bastante no crescimento do canal. O ator e comediante Ramon Valdez nasceu na Cidade do México no dia 2 de setembro de 1923. Se estivesse vivo, o ator estaria com 94 anos. Sua carreira teve início na Era de Ouro do cinema mexicano. Ramon não era o único artista em sua família. Seus irmãos Germán, conhecido como Tintã, e Manuel El Loco também são atores e comediantes bastante famosos. Ele ficou bastante conhecido por seu personagem Seu Madruga no seriado Chaves, porém o ator possuía uma grande experiência no cinema, com mais de 50 filmes no seu currículo. Ele era tão requisitado que chegava a fazer 4 filmes por ano. Ele atuou ao lado de grandes atores mexicanos da época como Pedro Infante e Mário Moreno Cantinflas. Ainda que na série tem algumas piadas de que ele fosse feio, sendo chamado até de chimpanzé reumático, Ramon era um galã e cavalheiro mexicano. Ele dizia que depois do cigarro, seu vício eram as mulheres. Ele casou-se 3 vezes e teve 10 filhos. Eu não sou feio. Não, o senhor parece até um artista de cinema. Eu? Sim, a Chita do Tarzan. Foi Ramon Valdez o responsável por criar alguns dos maiores bordões da série, como por exemplo... Só não te dou outra puta. Pois então vamos ver quem é mais besta, seu bobão. O que foi? Roberto Bolanho citou em diversas entrevistas que seu personagem preferido na série era o Seu Madruga e que Ramon era um grande comediante e foi o único que havia conseguido fazê-lo chorar de rir. Eu creo que Ramon Valdez ha sido mi cómico favorito. Nadie me ha hecho reír tanto como Ramon Valdez. Excelente. Seu Madruga era o único personagem da série que não precisava de caracterização. O ator ia vestido com uma camiseta, chapéu azul e uma calça jeans. Para os seus filhos, o Seu Madruga tinha muito do Ramon Valdez, e quem o conhecia achava ele ainda mais engraçado pessoalmente. Mesmo com toda a fama e reconhecimento por seu personagem na série Chaves, no ano de 1979, ele decide se retirar dos programas de Chespirito. Em uma entrevista, Esteban Valdez, filho do ator, declarou que a saída de seu pai foi porque Florinda Mesa queria o controle total sobre o programa, fazendo várias interferências no roteiro, e isso acabou causando desconforto em Valdez. Ainda no mesmo ano, ele passou a trabalhar com Carlos Villagrán, que havia saído da série um ano antes. Após vários convites, ele voltou a trabalhar com Roberto no ano de 1981, fazendo algumas participações. Seu último episódio no seriado Chaves foi Cantando na Vila. Um dos últimos trabalhos de Ramon foi em 1987, no Peru, onde gravou um comercial de um famoso doce local. Maria Antonieta de las Nieves disse que o viu em Lima na ocasião e não imaginou que ele fosse morrer tão pouco tempo depois. Ramon era amigo de praticamente todos os seus colegas, mas teve uma amizade especial com 3 atores de Chaves: Carlos Villagrán,
Angelines Fernandes e Edgar Vivar. Edgar Vivar e Ramon eram praticamente vizinhos e muitas vezes iam para as gravações juntos. Pouco antes de falecer, Edgar lhe fez uma visita no hospital e Valdés, brincando, lhe disse: "Senhor Barriga, não poderei mais lhe pagar o aluguel." Contudo, possivelmente quem mais sofreu com a morte do ídolo Ramon Valdés foi sua inseparável amiga Angelines Fernandes, a Dona Clotilde. Poucos sabem, mas Angelines e Ramon já se conheciam tempos antes dos programas de Chespirito, pois eram renomados atores do cinema mexicano dos anos 50 e 60. Aliás, foi Ramon quem apresentou a atriz a Chespirito. Ela estava interessada em integrar o elenco de Bolanhos e foi falar com Ramon, perguntando se Chespirito não tinha algum papel para ela. Foi assim que ingressou na série e nunca mais saiu. Segundo a filha de Angelines, Paloma Hernandes, a morte de Dom Ramon foi uma tragédia para a família. Sua mãe nunca mais foi a mesma, descuidou da saúde, passou a fumar ainda mais e nunca aceitou a morte de Dom Ramon. Eles eram muito ligados e se amavam muito. Conta-se que no enterro de Ramon, Angelines foi a última a ir embora do cemitério. Ela ficou ao lado do túmulo o dia inteiro, chorando, inconformada. Dizem também que ela não parava de falar, como se estivesse conversando com Ramon. Muitos acreditam que Ramon Valdés morreu de câncer no pulmão, mas a verdade é que a doença já havia se manifestado no estômago e na medula. Ele foi diagnosticado com câncer 3 anos antes de morrer. Os filhos pediram ao médico que não contassem a ele sobre sua enfermidade e optaram em não fazer a quimioterapia e radiação, pois sabiam que mesmo com tratamento, a cura não viria. Em um certo momento, com o avanço da doença, ele ficou sem poder andar, pois o câncer havia avançado para a coluna. O ator faleceu no dia 9 de agosto de 1988, há 29 anos atrás. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal caso seja novo por aqui. Um grande abraço e até mais!